Esses dias eu perguntei aqui na igreja no culto, perguntei para os irmãos, quem é santo? Um ou outro levantou a mão, meio com dúvida. No outro dia eu perguntei, quem aqui é justo? Também uns 2, 3 levantaram a mão. Ainda ouvi um dizendo, não sou totalmente. Muita gente tem essa dúvida. Muita gente não tem a confiança de dizer que é santo, que é justo. E tudo isso porque não entendeu a palavra de Deus ainda. Vamos aprender pela palavra que somos justos, somos santos. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Que alegria ter você aqui comigo. Mais uma vez vamos meditar na boa palavra de Deus e vamos aprender de uma vez por todas que somos santos, que somos justos em Cristo Jesus. Como eu sempre tenho dito, a religião ela fez um mal muito grande a nós, porque a religião nos ensinou errado. A religião não nos ensinou o que a palavra de Deus diz verdadeiramente. Quando eu perguntei para os irmãos da igreja quem é santo, quem é justo, eles ficaram com dúvida, não tiveram convicção de dizer que é. Mas isso tem uma explicação, porque pela lógica humana, pela lógica da religião, o santo é aquele que nunca pecou. O santo é aquele que não peca, que não comete pecado. Lembra na época de escola, quando a gente queria ser correto e logo zombavam dizendo, mas você é o santinho, você não faz nada errado. Então a compreensão que as pessoas têm de santidade é de uma pessoa que não comete erro algum. E isso é um engano, porque se fosse assim, só Jesus mesmo seria o santo. Nenhum de nós seríamos. Só que a Bíblia nos chama de santificado. A Bíblia nos chama de pessoas separadas para Deus. E nós vamos ver isso na mensagem de hoje. A mesma coisa, a questão do justo. Se você falar quem é justo, a pessoa pensar, eu não sou, porque uma hora ou outra eu cometo uma injustiça. Isso não muda o fato de nós sermos justos no Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar hoje aqui em Levítico, vou começar lá na lei, lá no Antigo Testamento. Diz assim Levítico 10, nos versículos 8, 9 e 10. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Glória a Deus. Vamos entender um pouco isso aqui que o Senhor falou com Arão. Para quem conhece tipologia bíblica, sabe que todo o tabernáculo, todos os utensílios, tudo que acontecia no tabernáculo era uma sombra, era uma figura daquilo que seria feito na obra do Calvário, que seria cumprido em Cristo Jesus. E dentre várias coisas, eu quero te chamar a atenção para essa aqui. O Senhor diz a Arão, Arão, você e os seus filhos não beberão vinho nem bebida forte quando entrarem no santuário, quando entrarem na tenda da congregação, para vocês não morrerem lá, porque o lugar é santo, e vocês precisam aprender a fazer a diferença entre o santo e entre o profano. E isso hoje serve para nós. Nós sabemos que nós somos hoje o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós também precisamos entender que nós temos o lado de dentro e o lado de fora. Essa distinção é fundamental para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos viver em vitória, possamos viver felizes, aceitos diante de Deus, sabendo que somos amados pelo Senhor. Todo cristão, toda pessoa que nasceu de novo, ela foi recriada em Cristo Jesus. Não estou falando aqui hoje com quem ainda não aceitou Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, você precisa aceitar. Você precisa nascer de novo. E eu vou te explicar o que é esse nascer de novo, para que você entenda isso e viva o melhor de Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 23, diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
O apóstolo Pedro diz que nós fomos gerados de novo por uma semente não corruptível, mas uma semente incorruptível. Esse novo nascimento que se dá a toda pessoa que reconhece que é um pecador, que se não for Cristo Jesus não tem como herdar a vida eterna, não tem como ser salvo. Então toda pessoa que confessa Jesus Cristo em seu coração, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, essa pessoa ela é gerada de novo, gerada por uma semente incorruptível, pela palavra de Deus. Então você precisa entender que você é pelo menos dois, o homem interior e o homem exterior. A Bíblia ainda deixa claro que nós somos três, na verdade, né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas eu quero falar hoje especificamente sobre as duas naturezas, do espírito e da carne, do homem natural. Para você aprender a fazer essa separação do santo e do profano. Para você ter a certeza que você é santo. Quando a Bíblia diz ser santo como o Senhor teu Deus é santo, nós já somos. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E no nosso espírito, nós somos santos. Porque nós fomos gerados de novo, de uma semente incorruptível. Uma semente que não se corrompe. Então, o problema dos crentes é que eles misturam os dois. Eles não conseguem ter o discernimento do santo e do profano. Eles não conseguem separar essas duas coisas. Eu tenho uma natureza que é santa. Eu nasci de novo. Agora eu também tenho uma natureza carnal. Uma natureza que é profana, que não se curva diante das leis de Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, que a nossa carne ela não está sujeita à lei de Deus. E para você ainda entender um pouco melhor essa diferença, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, está escrito assim no versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, olha aí, ele está falando de dois homens, um exterior e um interior. O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Presta atenção aqui, no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais ou passageiras, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Porque quando eu pergunto quem é santo, alguns ficam com dúvida. Porque a gente olha para o natural, a gente olha para o nosso homem exterior. E claro que o nosso homem exterior, ele erra. Como o Paulo está dizendo, ele se corrompe. E corromper não é só no sentido de que nós estamos envelhecendo, que aos poucos nós vamos acabando, mas também no sentido de nós fazermos coisas erradas, de nos corrompermos muitas vezes com este mundo. E claro que a Bíblia não está querendo dizer que está tudo liberado. Não, você pode se corromper porque isso é o homem exterior e não tem problema. Não. O que a Bíblia está querendo nos ensinar é fazer essa diferença de um homem interior para o homem exterior. Por isso Paulo disse, não desfaleçamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Por que que muitos crentes estão decepcionados, tristes? Muitos crentes se desviam da igreja, se entregam para o pecado, acham que não tem mais como vencer, porque eles acham que eles são o homem exterior, e na verdade não é. Nós somos o interior, nós somos santos. O nosso homem que nasceu de novo, o novo homem, ele tem prazer nas coisas de Deus. Vamos entender ainda, para ficar mais claro, Romanos capítulo 7, Paulo diz assim, e para mim esse capítulo aqui é chave, para nós entendermos essa diferença do santo e do profano. Romanos 7, versículo de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O querer está em mim, mas eu não consigo realizar. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz, se eu faço o que eu não quero, então não sou eu que estou fazendo, é o pecado que habita em mim. Paulo deixa muito claro essas duas naturezas. Ele diz, eu sei o que é o certo. O meu homem interior, ele quer fazer,
mas eu tenho na minha carne uma outra lei. Nós vamos ler isso aqui. Eu tenho uma outra lei nos meus membros que guerreiam contra a lei do meu entendimento. Então eu quero que você entenda isso. Quando você peca, não é o seu ser verdadeiro, o seu espírito. É o pecado que habita em você. Eu estou te falando isso não para você dar desculpa para o pecado. Porque tem gente que me ouve falando e eu já imagino que algumas mentes mais ligadas vão pensar assim: pastor, então agora eu vou pecar e vou dar desculpa. Ah, não fui eu, foi a minha carne. É igual quando alguém joga para o diabo, né? Não, mas foi o diabo, não fui eu. Então a gente começa a dar desculpa. Não, isso aqui Paulo não está dizendo para dar desculpa. O que ele está querendo mostrar é as duas naturezas. É para eu e você não andarmos segundo a carne. Por que a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne se inclinam para a morte, mas os que se inclinam para o Espírito, vida e paz? Porque se você fica olhando para os pecados que você comete, para as falhas que você comete, você não vai ter fé, você não vai ter coragem de orar, de buscar Deus. Você vai estar sempre na defensiva, sempre debaixo de condenação. Mas se você se inclina para o Espírito, para o seu homem interior, aí você chega diante de Deus com alegria, chega diante de Deus com prazer. Quer ver? Vamos ler mais um pouquinho só para você entender. Versículo de número 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, aquele que nasceu de novo, que foi gerado de uma semente incorruptível, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O apóstolo Paulo então diz, olha, eu sei fazer o bem, o homem interior ele tem prazer na lei de Deus, eu quero fazer, mas eu tenho uma outra lei nos meus membros. Os meus membros eles guerreiam contra a lei do meu entendimento. O que Paulo está querendo dizer? Olha, eu entendo que eu tenho que fazer a vontade de Deus. O meu homem interior ele se deleita na vontade de Deus. Só que a minha carne quer outra coisa. E ele chega ao ponto de dizer, miserável homem que sou. Quer dizer, eu quero fazer, mas eu não consigo. E ele diz, e agora, quem vai me libertar deste corpo do pecado? E ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nós fomos libertados deste corpo do pecado. Esse corpo não tem mais domínio sobre nós. Ele existe? Existe. O apóstolo Paulo diz que nós devemos mortificar as obras da carne pelo Espírito. Então, de uma forma bem prática, para você entender como vencer a sua carne, é você se conscientizar de quem você é no Espírito. Que você já é justo, que você já é santo, que você já é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Pare de atentar para a sua carne, pare de atentar para os desejos da sua carne. Ainda que você erre uma hora ou outra, não se sinta um pecador por causa disso, porque você não é mais um pecador, você é santo. Você era um pecador antes de nascer de novo. Hoje você não é mais. A prova disso é que quando você erra, ainda que você sinta um prazer na carne, lá no seu íntimo, você fica triste. No seu homem interior, você fica arrasado. Você diz, meu Deus, por que eu fiz isso de novo? Então, ande segundo o Espírito, não segundo a carne. Um exemplo que eu dei na igreja aqui neste domingo, sabe aquele bebezinho que cresceu, se tornou ali um homenzinho, um rapazinho, só que ele ainda quer continuar fazendo coisinha de bebê e perde a graça. Tem coisas que bebês fazem que é muito engraçado, é muito bonitinho, só que tem criança um pouco maior que quer fazer as mesmas coisas e não é tão engraçado. Qual é a melhor maneira de você corrigir essa criança? É você dando uma bronca nela? É você dizendo, olha, para de fazer isso, porque isso é feio, se você continuar fazendo você vai apanhar. Isso é a lei, é a maneira que muita gente quer corrigir o pecador. Ou a melhor forma de corrigir essa criança seria você chamá-la, abraçá-la e dizer com todo carinho assim, ô filhinho, não faz mais isso não, isso aí não é mais para você. Você agora não é mais um bebê, você agora é um homenzinho, você agora já é um rapaz bonito. Isso aí é coisa de bebezinho. Você como um homenzinho, você agora faz coisas diferentes. É a melhor maneira de se ensinar. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você ficar falando para um pecador ou para um crente, tá? Eu vou falar principalmente com crente, aquele que já nasceu de novo, que ainda está errando.
Não adianta você dizer, para de fazer isso, porque você vai para o inferno, isso não é de Deus, você não nasceu de novo, não. Se você tivesse nascido de novo, você não ia fazer isso. Isso não muda ninguém, isso ofende, isso agride as pessoas, isso desanima. As pessoas perdem a fé, elas perdem a esperança de mudar. Volto a repetir, por que tem muitos crentes se desviando da igreja? Porque são palavras de condenação que vêm sobre ela. Ela peca, e além de já ter o diabo querendo condená-la, muitas vezes vêm os crentes a tirar pedra como se eles não pecassem. Aqueles que dizem, você não pode fazer isso é pecado, como se eles não cometessem pecado algum. Não é a melhor forma. A melhor forma é dizer, olha, você é santo. Isso que você cometeu não foi você não, foi a sua carne. Não deixa ela te vencer. Anda no Espírito, anda ligado com Deus, você é amado por Deus. Não deixa a sua carne dizer quem você é, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Como diz em Romanos 8,14, quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Não deixe a tua carne te guiar. Faça a separação entre o santo e o profano. O seu verdadeiro homem nasceu de novo. A oração do justo é diferente da do pecador. A oração do pecador é Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, porque eu pequei de novo. Essa é a confissão do pecador. A confissão do justo é diferente. O justo, quando ele erra, ele vai diante de Deus e diz, Senhor, obrigado por me ter feito um novo homem. Obrigado, Senhor, porque eu fui gerado de novo. Eu sei que eu sou santo, eu sei que eu sou agradável ao Senhor. E, meu Deus, esse pecado que a minha carne cometeu, eu creio que eu já venci esse pecado, porque o Senhor me gerou de novo, eu sou uma nova criatura. Essa é a oração da fé. Essa é a oração de quem sabe que nasceu de novo, que foi justificado, que foi lavado no Senhor Jesus. Então você é santo sim. Ainda que o seu homem exterior se corrompa, ainda que uma hora ou outra você erre, isso não muda a sua natureza diante de Deus. O homem que nasceu de novo, ele não se corrompe. Por isso teu espírito está salvo para o dia do Senhor. Esse dia eu dei uma palavra aqui na igreja, uma palavra que até escandaliza muito, mas está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, que fala de um homem que abusava, ou que abusou da mulher do próprio pai. E Paulo diz, olha, entrega a ele, porque o corpo vai ser destruído por Satanás. Mas o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. O seu espírito nasceu de novo. E Jesus falou, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. Você não é mais carne, você é espírito. Você tem uma carne que te leva ao pecado, que te seduz ao pecado, mas você não é a sua carne. Você é o seu espírito, nascido, recriado, lavado e santificado no Senhor Jesus. Aleluia e glória a Deus. Essa é a palavra. Compartilha já o vídeo. Deixa eu já falar, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Toda semana a gente tem aqui uma palavra de Deus, uma palavra do Evangelho da Graça para poder abençoar a sua vida. E compartilha aí com seus irmãos, você que talvez seja até de uma igreja, compartilha aí, seus irmãos precisam entender que eles são santos, que não haja mais condenação sobre eles, que não haja mais o peso de Satanás sobre eles, que eles sejam livres para servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Vamos falar com Deus e que Deus nos ajude a entender essa graça dele. Aleluia! Papai, mais uma vez, glórias ao teu santo nome. Bendito seja o Senhor para todo sempre. O Senhor é bom. O Senhor nos fez nascer de novo. Nós não somos a nossa carne, Pai. A nossa carne, enquanto nós vivermos ainda neste corpo, neste mundo, nós ainda vamos ser tentados, ainda vamos ter desejos carnais. Mas, meu Deus, um dia nós seremos transformados. Um dia teremos um corpo glorificado, onde não mais teremos esses desejos pecaminosos. Papai, muito obrigado por tudo. Nos ensine a andar em espírito. Nos ensine a entender, meu Deus, e a fazer a separação entre o santo e o profano. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, meu Deus, ele permanece renovado a cada dia no Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Que caia por terra todo o peso de condenação, toda acusação, meu Deus, porque o Senhor já nos justificou e em Cristo nós somos justos para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O Evangelho da Graça é libertador, né? Por isso está escrito lá em Romanos 8:1 que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o original. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus e ponto final. Algumas traduções acrescentaram que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem problema, eu uso essa continuação mesmo que não esteja no original. Se você andar segundo a carne, tem condenação.
Mas se você anda no Espírito, no seu homem interior, você é livre para adorar e para engrandecer o nome do Senhor. Eu fico por aqui e, se Deus permitir, logo mais a gente volta. Fica com Deus e até uma próxima.